Fala TCCinho, hoje nós vamos conversar sobre a representação técnica. Eu não sei se a sua universidade ela tem um enfoque nessa parte durante a graduação. Eu não sei se você fez algum estágio, trabalhou em algum escritório, em uma construtora, órgão público. Não sei se você fez algum curso na internet, algum curso presencial sobre representação técnica, sobre a representação gráfica, mas tudo que eu falar aqui será de extrema importância para você, que é um estudante de arquitetura e urbanismo e está pensando, e está se programando ou está fazendo o seu TCC de arquitetura. E se você já é arquiteto, se você não é estudante de arquitetura e está pensando em ser, vem comigo que tem muita informação legal para você também. E para começar esse vídeo falando sobre representação técnica, eu preciso te falar um pouco sobre as normas, sobre a NBR 6452. Eu estou até com ela aberta aqui no meu computador e já eu compartilho ela para você ver, para você entender, para você perceber que existe sim uma norma maior. NBR 6492 ela é extremamente importante para que você entenda todos os processos. O que é uma planta de implantação? Como será que eu preciso representar uma planta de implantação? Cara, tem de tudo, tem até o tamanho do norte que você precisa utilizar, qual a espessura de cada linha de parede, de porta, de janela, quando está sendo cortado, quando está sendo visualizado em planta, quando está sendo visualizado em vista. É muito legal. Essa norma ela é muito bacana e se você não viu, se você não trabalhou com ela ainda, vale a pena você conhecer. Então já abre aí na internet, já dá uma olhada, mas como eu te falei, eu vou te mostrar aqui, eu vou te apresentar um pouco mais sobre ela, tá? Mas antes de fazer isso, eu gostaria de te mostrar qual a diferença da representação técnica para a representação gráfica e a representação criativa. A representação técnica é esse tipo de representação que a gente desenvolve para mostrar as partes do nosso projeto, a parte realmente técnica, para mostrar ali onde estão as alvenarias, as esquadrias, os tipos de revestimento. Você vai realmente apresentar cada detalhe de níveis, de alturas. Cara, tem muita coisa, a delimitação do terreno, a calçada, até a rua, se você quiser apresentar pela sua representação técnica ali em uma planta de implantação, por exemplo, é importantíssimo que você coloque a calçada, a rua, os lotes laterais. Então esse tipo de informação não pode e não deve faltar no seu projeto de arquitetura e urbanismo. O mais interessante é que essas representações elas não são só importantes para projetos grandes. Muita gente acha que só precisa ter um cuidado com essa representação técnica em projetos de maior escala. Não, só se eu fizer uma edificação maior, eu preciso me preocupar com esses detalhes. Se eu for fazer um projeto de interiores, eu não preciso. Isso é mentira. Quando você faz um projeto de interiores e você não tem cuidado com esses tipos de representação, com essa forma com que você representa, com que você mostra o seu projeto, você está falhando. Por quê? Porque na hora que a mão de obra pegar ali o seu projeto e for executar, for colocar em prática aquilo dali que você criou, sem tirar uma grande dificuldade se você não representar da forma certa. Então veja a importância. E não é importante só para isso, tá? Se você for dar entrada na prefeitura da sua cidade com aquele seu projeto, para que ele tenha todas as licenças de funcionamento, de liberação, cara, você precisa ter uma representação técnica com qualidade. E aí, se tiver algum arquiteto me ouvindo, vendo esse vídeo, quem nunca teve um projeto devolvido pela prefeitura, que atire a primeira pedra, né? Justamente por questões de representação gráfica, apesar de que geralmente as prefeituras não usam exatamente a 6492, e aí cada um usa a sua regra e tá tudo bem. Mas vamos lá. A representação técnica é justamente como você vai mostrar o seu projeto em pranchas técnicas, com o menor número de cores possível. Não tem nada diagramado, não tem nada de cozinha, não tem nada sobre isso, o que já é diferente da representação gráfica ou representação criativa, que eu gosto de chamar desse nome, porque
dá a entender que é aquela coisa mais bonita, mais interessante e tudo mais. A representação criativa, a representação gráfica são aquelas pranchas que são mais diagramadas, ou o caderno diagramado ali que você coloca as informações do seu trabalho, mas veja que esse tipo de representação, o nome já diz tudo. Ela não é aquela coisa técnica, aquela coisa dura. Ela não segue tantas normas assim, porque existe norma também de representação gráfica, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, para não confundir essa sua cabecinha. Porém, na 6492, na NBR 6492, fica tudo muito claro em relação à representação técnica. Então, quando você vai criar um projeto de arquitetura, principalmente um TCC de arquitetura, você precisa ter muito, mas muito cuidado com essa representação técnica, porque às vezes os avaliadores eles simplesmente não entendem sobre o seu projeto. Eu já tive vários alunos, várias situações de avaliadores que chegaram falando, certo, mas essa sua escada ela não está chegando em determinado pavimento, só que na verdade estava chegando naquele pavimento, mas a representação técnica, as pranchas daquele aluno era tão ruim, era tão falha, que simplesmente aquele avaliador ele não conseguiu entender algo simples como a caixa de escada chegando no pavimento que ele estava ali observando. Então é muito importante você prestar atenção nesse tipo de detalhe, e isso daí pode fazer uma grande diferença não só no seu TCC, mas também na sua vida, em todos os projetos que você for desenvolver do TCC para frente. Você precisa começar a ter essa visão de que o TCC é literalmente um teste. É como se você fosse ali na concessionária de veículos comprar um carro, chegasse lá, esse aqui é o seu carro, quer fazer um test drive? Quero. Beleza, eu sei dirigir, assim pega o carro e começa a dirigir. O TCC é isso, é um test drive ali do seu trabalho após a vida de formado, né? É justamente você saber lidar com prazos e saber lidar com a representação gráfica do projeto é tão importante quanto saber desenvolver um projeto. Muita gente só foca nessa parte de, não, eu preciso fazer um projeto muito legal, eu preciso criar algo fora da caixa, preciso criar algo muito interessante. Sim, claro, você precisa. A tríade vitruviana, ela precisa ser muito utilizada nesse sentido, na criação de um projeto de arquitetura, porém, você também precisa mostrar que esse seu projeto ele conseguiu ter uma forma interessante, ele conseguiu atender a função, e a representação técnica ela tem esse papel, né, de mostrar que você está ali com um projeto muito legal desenvolvido no seu TCC. Já estou pequenininho aqui para te mostrar essa NBR 6492, representação de projetos de arquitetura, mas aí serve tanto para arquitetura como urbanismo, como também para projetos de interiores, tá? E aí, dá uma olhada, dá um Google aí que você vai achar essa NBR. E cara, como eu falei, ele explica como você deve representar a sua folha, né? Fazer ali as margens, a parte cara, tem tudo, até a linha de dobra ele explica direitinho, vai falar sobre planta, corte e tudo mais. Vai falar sobre o tamanho do norte, sobre as especificações, sobre os números, o tamanho que você precisa utilizar. Então, assim, entender sobre esses tipos de representação é extremamente importante, e essa norma aqui precisa estar ali do seu lado para que você entenda todos esses passos e todos esses detalhes, tá? Então, em um TCC de arquitetura, você precisa ter muito cuidado com esse tipo de detalhe, e essa representação técnica ela é muito importante. Dá uma olhada em vários exemplos. Eu tenho lá no ISSU, não sei se você conhece esse site ISSUU, tem lá o TCC Nota 10 Arquitetura. Se você colocar, você vai achar um monte de TCC, onde você poderá ver vários exemplos de representação técnica, representação gráfica, representação criativa. Você pode me acompanhar também pelo Instagram, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram para você acessar e para você encontrar também vários exemplos. Estou sempre postando, estou sempre apresentando esses tipos de representação, você pode acompanhar por lá. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo para você aprender muito mais sobre os projetos de arquitetura e urbanismo, e principalmente sobre o TCC Nota 10.
de arquitetura e urbanismo. Valeu!